Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 487. E na aula de hoje nós vamos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Nós sabemos que polígono é uma figura geométrica plana e que tem muitos lados. A própria palavra polígono, poli, muitos, gono, ângulos. Então é uma figura com muitos ângulos. Sabemos também que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. E qualquer outro polígono nós podemos decompor ele em triângulos. Você escolhe um vértice qualquer e deste vértice e deste único vértice você traça diagonais que vai fazer a conexão com outro vértice naturalmente não consecutivo. E aí você vai ter N triângulos. Você pega um quadrilátero qualquer, você vai decompô-lo em dois triângulos. E aí, por isso que um quadrilátero tem a soma de seus ângulos internos igual a 360 graus, porque se ele tem dois triângulos. Mas é claro que se você tiver polígonos maiores, você pode até fazer esta decomposição, mas fica mais trabalhoso. Então, nós temos a formulazinha que nos permite calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Qualquer polígono, que é SI. Não está escrevendo? Deixa eu escrever desse lado aqui. SI igual a N menos 2 que multiplica 180. Exatamente a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, vamos começar com um exemplo. Qual seria a soma dos ângulos internos de um octógono? Octógono nós sabemos que é um polígono que tem 8 lados. Então, você basta escrever a fórmula SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2 multiplicado por quanto? Por 180 graus, né? Que é igual. No lugar do N, o N representa a quantidade de lados do polígono que você está trabalhando. Então, se nós estamos falando de um octógono, nós vamos substituir o N por 8. 8 menos 2 multiplicado por 180 graus. 8 menos 2, 6. Então, eu tenho 6 que multiplica 180 graus. E 6 vezes 180 graus, nós teremos como resposta 1080 graus. E a soma de um dodecágono? Dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, você vem e coloca N igual a 12 lados. Então, eu tenho a fórmula SI, que é de soma dos ângulos internos, N menos 2 multiplicado por 180 graus, que é igual. Quem é o N? 12. 12 menos 2 multiplicado por 180 graus. 12 menos 2, 10. 10 que multiplica 180 graus, a soma será de 1800 graus. Você não pode depois, de repente, se você tiver uma atividade em que pede que você descubra qual é a medida de cada ângulo deste caso do dodecágono, dividir por 12. Se só poderá dividir por 12 se trata-se de um polígono regular. Polígono regular é aquele que todos os lados têm medidas congruentes, bem como os seus ângulos internos, certo? Não são todos. Eu vou descobrir quanto mede o ângulo de cada do octógono, que foi a primeira atividade. Vou dividir por 8. Você só poderá dividir pela quantidade de lados do polígono dado se tratar-se de um polígono regular. E um polígono de 18 lados? Então, N igual a 18 lados.
N igual a 18 lados. Então, SI, soma dos ângulos internos, é dado por N menos 2, que multiplica 180 graus. O N é 18, porque trata-se de um polígono de 18 lados, chama-se octadecágono, dividido por 2, multiplicado por 180 graus. 18 menos 2 igual a 16, que multiplica 180 graus. E 16 vezes 180, nós vamos ter como resposta 2.880 graus. Então, veja bem, é só usar a fórmula. Calcular a soma das medidas do término de um polígono. Que polígono? N igual a tantos lados. Aí você faz a substituição na fórmula de SI igual a N menos 2, que multiplica 180, substitui o N pelo polígono que você queira trabalhar. Mas e se a atividade lhe der a soma já dos ângulos internos? Suponhamos que nós queremos saber qual é o polígono. Aqui ele deu o polígono e pediu que você calculasse a soma dos ângulos internos, de um octógono, de um dodecágono e de um polígono de 18 lados, que é o octadecágono. Mas e se ele te der a soma dos ângulos internos de um determinado polígono, cuja soma é igual a 720? Bom, primeiro você sabe que SI nada mais é que o quê? Que a soma dos ângulos internos, que é igual a quanto? N menos 2, que multiplica 180 graus. Se essa sigla SI significa a soma dos ângulos internos, então você vem aqui e coloca 720, que é igual a quanto? N menos 2, que multiplica 180. Correto? Então, agora, o que nós vamos fazer? Pelo princípio das equações da simetria, eu posso dizer que N menos 2 multiplicado por 180 é igual a 720. Só troquei os membros. 720 estava no primeiro membro, nós colocamos ele no segundo. E N menos 2, que multiplica 180, estava no segundo membro, nós o colocamos no primeiro. Agora, nós vamos aplicar aqui no primeiro membro a propriedade distributiva. Nós vamos distribuir o fator 180 para N menos 2, para uma subtração. Então, eu tenho 180 que multiplica N. Então, o que nós teremos? 180N. E 180 que multiplica menos 2, que vai dar quanto? Menos 360 graus. Tudo isso igual a 720. Agora, pelo princípio aditivo, quem está subtraindo no primeiro membro vai para o segundo, somando com a operação inversa. Então, nós temos 180N, que é igual a 720 mais 360. 180N é igual a 720 mais 360, 1080 graus. Deixa eu pôr o símbolo do grau aqui. E agora o 180, que está multiplicando pelo princípio multiplicativo, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, 1080 dividido por 180. E agora vamos fazer o cálculo. 1080 dividido por 180, podemos cortar o zero tanto no dividendo quanto no divisor, porque estamos dividindo ambos por 10. E agora vamos fazer a conta. Quantos 18 cabe dentro de 108? 6. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6. E 4, 10. Pronto. Então, o polígono é o polígono de 6 lados. Hexágono. Ou hexágono, como queira. Pronto. Encontramos o polígono partindo da soma dos seus ângulos internos. Então, você faz o caminho contrário. Você faz o caminho contrário. E agora, só para finalizar nossa aula de hoje, qual será o polígono cuja soma
cuja soma é igual a 2.520 graus. Então, de novo, a formulazinha nos diz que a soma dos ângulos internos, representado pela sigla SI, é igual a n menos 2 que multiplica 180. Você também pode fazer desta maneira, você já cria este hábito, olha. N menos 2 que multiplica 180 é igual à soma dos ângulos internos. E se você quiser, aplicando a propriedade comutativa da multiplicação, 180 que multiplica n menos 2. Tudo isso igual a SI. Então, agora nós vamos encontrar quem é este polígono cuja soma de seus ângulos internos totaliza 2.520 graus. 180, já estou aplicando a distributiva, olha. 180n menos 360 igual, soma dos ângulos internos, ele nos disse que é 2.520 graus. 180n é igual a 2.520 graus adicionado a 360 graus. 180n é igual a 2.520 com 360 dá 2.880 graus. 2.880. Então, n vai ser igual a 2.000n, que representa o número de lados do polígono cuja soma é igual a 2.520. 2.880 dividido por 180. Se você quiser, você já corta os dois zeros aqui, porque trata-se de uma fração, digamos, equivalente. Você dividiu o numerador e o denominador por 10. Então, nós vamos dividir 288 por 18. 288 por 18. Então, vamos agrupar aqui o 28 da esquerda para a direita. Pelo método curto, 1 vezes 18, 18, para 28, 10. Vou baixar o 8. E agora, nós já tínhamos feito uma conta parecida com essa, né, de 6 vezes para dar 1.080. Então, 6 vezes 18, 48, 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Para 108, nada. Então, o polígono é o polígono de 16 lados, também conhecido como hexadecágono. Pronto, então, hoje a aula foi sobre calcular a soma das medidas dos ângulos internos. Num primeiro momento, você pode ter o polígono, né? E aí você, obviamente, sabendo a nomenclatura dos polígonos, octógono, dodecágono, polígono de 18 lados, ou octadecágono, icoságono, que tem 20 lados, pentadecágono, que tem 15 lados, enfim. E aí você só joga na fórmula, substituindo o número de lados do polígono que você quer encontrar a soma dos seus ângulos internos, cuja fórmula é SI, de soma de ângulos internos, que é igual a n menos 2, que multiplica 180, né? E depois, num outro momento, você pode ter a soma dos ângulos internos de um determinado polígono e você precisa descobrir qual polígono tem determinada soma. E aí, no lugar de SI, que é igual a n menos 2 vezes 180, você coloca a soma desses ângulos internos e aí, no final, você vai encontrar um número inteiro que vai representar naturalmente a quantidade de lados deste polígono. Mas eu encontrei um número decimal. Então, se você encontrou um número decimal chamado número com vírgula, naturalmente algum equívoco houve aí no desenvolver dos cálculos, né? Tá bom, queridos? Então, dessa maneira, nós concluímos aqui a nossa aula de número 487 do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Sempre o nosso lembrete. Não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença. E o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, cuide-se
e tchau, tchau.